Olá, a paz do Senhor, sou o pastor J.C. Silva com foco na lição, hoje analisando a temática a importância e relevância da igreja na edificação e solidificação da instituição família, objetivando compreender a relação da igreja e a família no plano divino, analisando a constituição da família no âmbito atual, expondo a relevância da igreja para a formação, desenvolvimento e manutenção saudável e sustentável da família. Me ajude aí com a sua interação no canal, deixando seus comentários, realce a importância do conteúdo desse vídeo, o impulsionando a ser sugerido a muitas outras pessoas por meio aí do seu like. Compartilhe o vídeo nas suas redes sociais, confira se você continua inscrito no canal, se inscreva ou reinscreva, acione aí o sininho para você receber as notificações sempre que houver um novo vídeo. Vamos juntos e unidos, pois junto e misturado vira bagunça. O texto-alvo da reflexão bíblica de hoje está no livro de Salmos, número 122, verso 1, que diz: Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Na verdade aplicada, o pastor Josué Gouveia, ele afirma que é fundamental investir e promover a parceria família-igreja na formação e manutenção de uma geração que teme ao Senhor, anda em seus caminhos e vive para a glória de Deus. O texto de referência dessa reflexão bíblica está em Romanos capítulo 16, versículos 1 a 5, onde Paulo, nas suas considerações e saudações finais aos cristãos em Roma, ele fala da importância das famílias que dão apoio e suporte à obra de Deus, colaborando para o seu crescimento em quaisquer circunstâncias, adversas ou não, como forma de expressar o valor e a importância da igreja na estruturação física, emocional e espiritual das famílias. Em sendo a primeira instituição estabelecida por Deus na terra, a família é a base de todas as sociedades organizadas, sendo aí o modelo a ser implantado, desenvolvido e mantido para o bem comum da humanidade e a respectiva preservação da espécie humana. No entanto, com a degradação, a corrupção e a imoralidade que envolveu a raça humana, distanciando a humanidade do Criador e dos propósitos de Deus para a vida humana, Deus ele permitiu que outras instituições fossem estabelecidas com o objetivo aí de reorganizar e dar estrutura sustentável à raça humana e a toda a obra criacional. Após consolidar o plano de redenção da humanidade na obra expiatória de Cristo na cruz, Deus ele enviou o Espírito Santo para, de uma forma sobrenatural, estabelecer a sua igreja como sendo a sua fiel e leal representante na terra, lhe incumbindo a responsabilidade de propagar o genuíno Evangelho de Cristo, fazendo discípulo em todas as nações. Essa ação divina, ela visou dar estrutura espiritual para que o ser humano ele tenha condições de se reaproximar de Deus, restabelecer em si a imagem e a semelhança dele, para ganhar em qualidade de vida e sustentabilidade física, emocional, material e também espiritual. No enfrentamento aí dos enormes desafios em todas as áreas da vida humana e em todos os aspectos, a parceria entre a família e a igreja, em conformidade com o contexto geral das Escrituras, é a ideal, é a necessária para o ser humano viver sob a bênção, sob a proteção de Deus nessa vida, se relacionar de forma humana com seus semelhantes e, por fim, estar com Cristo na eternidade. Isto porque tanto a família como a igreja são instituições divinas, tiveram origem na iniciativa e na ação divina e não humana, sendo aí, portanto, fundamentais para a consolidação da redenção da humanidade. Esse é o real motivo de a família e a igreja serem então atacadas pelo inimigo, que tem feito de um tudo para a destruição da família por meio aí da degradação da igreja, que em muitos casos tem cedido à aculturação do Evangelho, o transtornando e atraindo sobre si a ira de Deus. A família é o pilar central da igreja, pois é por meio das famílias que compõem a igreja que são desempenhados os papéis de integração, formação e comunhão dos membros da igreja, formando assim um elo aí de ligação entre as famílias e a igreja. Por sua vez, a igreja física e visível é composta por pessoas de diferentes classes sociais, de diferentes raças e etnias, onde as diferenças elas devem desaparecer e todos formarem um só corpo, uma só comunidade, com o propósito único de honrar, adorar e glorificar a Deus.
Literalmente, a igreja ela é reconhecida e denominada nas Escrituras de família de Deus. Em Efésios, capítulo 2, versículo 19, diz: assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadão dos santos e da família de Deus. Como família de Deus, a igreja ela integra, apoia e direciona as pessoas na jornada espiritual rumo à Canaã celestial, reproduzindo o que ocorre no relacionamento saudável entre os membros de uma família física com seus diferentes personagens, com responsabilidades e funções distintas, envolvendo os pais, envolvendo também os filhos e filhas. Na igreja, como família de Deus, ele deve ser reconhecido, tratado e honrado como Pai. Os servos e servas de Deus são tratados por Deus como filhos e filhas. Os membros da igreja devem tratar uns aos outros como irmãos, como irmãs, e não se envergonharem disso. Inclusive, o termo irmão é o mais comum no Novo Testamento para designar as pessoas que estão em Cristo. Ainda na igreja, como família de Deus, a convivência entre os irmãos, entre os membros da família de Deus, deve se desenvolver alicerçada na paz de Cristo. Os domésticos na fé devem receber tratamento especial prioritário sob pena de se negar à fé. Essas características da igreja como sendo uma família denotam um relacionamento próximo, estreito, respeitoso e fiel entre os servos e servas de Deus, tanto em relação a Deus quanto também em relação aos membros da igreja, devendo estar aí envolvido de amor incondicional, cuidado, atenção, ajuda mútua, provisão, resiliência, perdão, unidade e disciplina no desempenho de cada atividade e das responsabilidades atribuídas a cada pessoa. Até mesmo os gentios, pessoas cujas nacionalidades não sejam de Israel, que é a nação constituída por Deus como sendo o seu povo e pela qual Jesus se revelou ao mundo, até mesmo os gentios, eles têm oportunidade de acesso pleno à família de Deus por meio da fé no sacrifício de Cristo na cruz, podendo se tornar filho natural por adoção, na mesma base que os filhos naturais de Abraão entraram na família de Deus pelo ato de Abraão ter exercitado a fé. A família é a nossa primeira igreja, pois é nela que inicia, desenvolve e as pessoas dedicam uma vida de devoção sincera a Deus, fruto da prática diária dos princípios bíblicos, vivenciado pelos pais e transmitido aos filhos, às futuras gerações. Caso isso não ocorra, a pessoa ela terá comprometida a formação e o desenvolvimento do seu caráter, de sua personalidade, gerando prejuízos à vida espiritual, física, emocional e material, bem como podendo até impossibilitar a pessoa, na sua vida adulta, nunca querer buscar a Deus dentro dos padrões bíblicos sagrados. É responsabilidade dos pais transmitir de forma íntegra as instruções divinas aos filhos e filhas, sob pena de serem responsabilizados pelo surgimento de novas gerações que desconheçam a Deus como Senhor, como Salvador, como Pai, como provedor e sustentador de tudo e de tudo, atraindo aí a ira de Deus sobre si. Veja o que escreveu o salmista Asaf, se utilizando da história de Israel para frisar a importância de ensinar às futuras gerações a respeito de Deus. Porque ele estabeleceu um testemunho em Jacó e pôs uma lei em Israel, e ordenou aos pais que a fizessem conhecer a seus filhos, para que a geração vindoura a soubesse, e os filhos que nascessem se levantassem e a contassem a seus filhos, para que pusessem em Deus a sua esperança e se não esquecessem das obras de Deus, mas guardassem os seus mandamentos e não fossem como seus pais, geração contumaz e rebelde, geração que não regeu o seu coração e cujo espírito não foi fiel para com Deus. A igreja cristã do primeiro século primordialmente se reunia nas casas cedidas pelas famílias convertidas a Cristo e que estavam totalmente comprometidas com Deus. Paulo, ele com frequência em suas cartas, ele faz referência a esse importante fato. Somente no segundo século depois de Cristo é que os cristãos eles começaram a ter espaço aí propício para congregar e realizar as demais atividades regulares da igreja. Mesmo assim, as famílias cristãs sempre se dispuseram em estar a serviço do reino de Deus e mesmo tendo os seus templos, as suas casas ainda hoje são ambientes aí utilizados para pequenas reuniões de discipulado e de oração,
como é o caso do Projeto ID, do Ministério Fama, onde as pessoas são acolhidas por pequenos grupos nas casas, evangelizadas, discipuladas e integradas à igreja. Juntas e unidas, família e igreja cooperam na propagação da graça de Deus, tornando conhecido o amor de Deus às pessoas a quem tem acesso, dando-lhes oportunidade de se converterem a Cristo, se tornarem novas criaturas, experimentarem o indescritível amor de Deus ao se tornarem membros da família de Deus e canais de bênção a muitas outras pessoas. O desejo de Deus em relação a toda a humanidade é que todos os homens se salvem ao terem o conhecimento da verdade. Unidas, família e igreja terão melhor paga, melhor recompensa no trabalho de cumprir a maior missão cristã, que é ganhar, que é discipular vidas para Cristo, pois mais vale uma alma salva do que o mundo inteiro perdido. Famílias fortes formam igrejas fortes mantêm as famílias fortes. A unidade das duas instituições, família e igreja, é que determina o tamanho de suas forças para superar todos e quaisquer desafios para a manutenção da família tradicional e da igreja pentecostal genuinamente cristã. Se a família e a igreja cumprirem seu propósito, cumprirem os seus objetivos para os quais foram instituídas por Deus, qualidade de vida e sustentabilidade estarão garantidas. Observando 1 João capítulo 4, versículos 20 e 21, onde diz que se alguém diz, eu amo a Deus e aborrece a seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama seu irmão ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? E dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também seu irmão. Fica claro que o bom relacionamento familiar é imprescindível para que a pessoa ela ofereça e desfrute de um bom relacionamento com Deus e também com a igreja. E a igreja, no seu bom relacionamento entre os seus membros, entre os irmãos e irmãs que compõem a igreja, comprova ter um bom relacionamento para com Deus. Tanto o ser humano como indivíduo, como a família e a igreja, só podem comprovar que amam a Deus sobre todas as coisas se amar o próximo como a si mesmo, se construir, desenvolver e manter um bom relacionamento com as pessoas do seu convívio próximo e diário. A igreja e o seu relacionamento congregacional deve ser um reflexo da boa convivência familiar, pois é na igreja que as famílias elas desfrutam da bênção de servir a Deus, todos juntos e unidos em um só propósito, em uma só fé, em uma só esperança e comunhão com Cristo. E para que isso seja possível, princípios relevantes precisam ser observados. Dentre eles estão os princípios de que na igreja local, a família ou a pessoa que congrega nunca deva se isolar, se fechar em si mesma. Motivações que denotem desrespeito às lideranças instituídas por Deus devem ser eliminadas. A família deve investir tempo para se relacionar com as outras famílias que compõem a igreja local, denotando aí estar alinhado com os propósitos de Deus para a vida humana, apta a continuar exercendo forte influência positiva na formação do pensamento, do caráter e da personalidade das futuras gerações, quanto à importância da igreja local, da família onde tudo começa e das pessoas colocadas por Deus em posição de autoridade. É preciso que os pais se preocupem com qual conceito de igreja os filhos estão construindo e cristalizando como verdade absoluta. Com quais as percepções que as crianças estão aí internalizando quanto à relevância que os pais denotam à igreja e à família. Qualquer descuido ou distração pode fazer com que passe da hora ou torne ainda mais difícil um alinhamento com os princípios genuinamente cristãos. A parceria entre igreja e família no cultivo do relacionamento espiritual é fundamental para que haja de fato e de direito desenvolvimento da fé cristã e maturidade espiritual. Os princípios cristãos ensinados e vivenciados em família ganham maior significado e importância no relacionamento com as demais famílias que compõem a igreja, onde os relacionamentos eles são mais amplos e podem oferecer oportunidade de superação de conflitos maiores, de conflitos mais intensos do que ocorre no âmbito restrito da família da pessoa. A pessoa ela vai crescer como ser humano e como servo e serva de Deus, obediente às suas verdades imutáveis. E as lideranças da igreja podem oferecer ajuda, instruções, orientações
para os ajustes necessários à resiliência e à superação que a pessoa precisa. A instituição da Igreja por Jesus objetiva disponibilizar a estrutura para ajudar as famílias a obterem as bênçãos de Deus nessa vida e também na eternidade. A exemplo da igreja primitiva, a igreja cristã e as famílias que compõem a igreja na atualidade devem cultivar aí um mesmo coração e uma mesma alma, evidenciando estarem unidas na manutenção das bases cristãs sólidas que permitem às pessoas ampliar seus horizontes espirituais, físicos e materiais na construção de uma sociedade temente a Deus e, por isso, mais justa. Juntos, família e igreja devem adorar a Deus em espírito e em verdade. Ou seja, devem materializar, devem colocar em prática o que de fato acredita e vive no mundo espiritual, de forma que a sociedade possa ver Deus nas famílias que compõem a igreja. A orientação bíblica continua sendo: vós, portanto, amados, sabendo isso de antemão, guardai-vos de que, pelo engano dos homens abomináveis, sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. Antes crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim como no dia da eternidade. Amém. A Bíblia é de longe o único livro capaz de promover crescimento espiritual, consolidar e estruturar a família, tornando-a sábia e temente a Deus, fonte transbordante de bênção à sociedade à sua volta. De acordo com o escritor e pastor Lorival Dias Neto, a igreja exerce o fundamental papel de auxiliadora da família na preservação da família tradicional para o cumprimento de seus elevados propósitos e objetivos, na conscientização dos pais quanto à responsabilidade moral e espiritual para com os filhos, promovendo também eventos como batismo, ceia, cerimônias de casamentos religiosos ou casamentos religiosos com efeito civil, que são precedidos de encontros para orientação, discipulado e preparação para as pessoas superarem os desafios que serão enfrentados à frente na sequência das vidas espiritual e física, sempre encorajando, sempre motivando as pessoas a cultivarem uma vida devocional resiliente, contínua, de oração, leitura bíblica, jejum, culto ao Senhor e serviços prestados no reino de Deus. Essas ações, elas fomentam e solidificam a parceria família-igreja. É responsabilidade da igreja transmitir os ensinamentos bíblicos e aconselhar as famílias para que elas tenham condições de se ajustarem à vontade de Deus para estarem na sua presença abençoadora. Mesmo porque é impossível de uma pessoa estar fora da presença de Deus, pois Deus ele é onipresente. Deus está presente em todos os lugares ao mesmo tempo. O que ocorre é que ou a pessoa está na presença abençoadora de Deus, ou então ela está na presença punitiva de Deus, tendo em vista a sua desobediência e rejeição à soberana vontade de Deus. A igreja, no apoio às famílias, ajuda seus integrantes a desenvolver uma vida espiritual e social saudável e sustentável, de forma que a glória de Deus reflita na família, por Deus ser honrado nela e por ela. Amenizando assim os ferrenhos ataques do inimigo contra as famílias e contra a igreja, na tentativa de que a igreja e a família promovam a aculturação do evangelho, banalize o sagrado, hipervalorize sentimentos hedonistas e inverta os valores morais e éticos, valores também espirituais instituídos por Deus. A importância da escola bíblica dominical para todas as faixas etárias é inquestionável, pois de forma organizada, estruturada e didática, cada faixa etária recebe as instruções bíblicas necessárias à consolidação e à maturidade da fé cristã para se ter condições de responder com mansidão e temor a Deus a razão da esperança que a pessoa tem em Cristo Jesus. A escola bíblica dominical, os cultos de ensino bíblico e as reuniões discipuladas são momentos que ocorrem em obediência ao que Deus diz em Deuteronômio, capítulo 31, versículos 12 e 13, que diz: ajunta o povo, homens e mulheres e meninos, e os teus estrangeiros que estão dentro das tuas portas, para que ouçam e aprendam e temam ao Senhor vosso Deus, e tenham cuidado de fazer todas as palavras dessa lei, e que seus filhos, que a não souberem, ouçam e aprendam a temer ao Senhor vosso Deus, todos os dias que viverdes sobre a terra.
Dessa forma, a escola bíblica dominical, os cultos de ensino bíblico e as reuniões de discipulado contribuem para a formação espiritual, moral, ética e social de todas as faixas etárias de idade, dando o respaldo e a base bíblica fundamental à fé e à maturidade cristã. Portanto, a igreja é extremamente importante para a formação do caráter cristão na família. Essa verdade fica ainda mais clara quando se observa o que Paulo diz em 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 1 a 5, onde diz: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pai e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos eleitos do que amigos de Deus, tendo a aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. A única forma de uma pessoa, principalmente criança, adolescente e jovem, manter a sua mente irrepreensível diante de Deus é se manter em um ambiente cristão saudável, alicerçado, enraizado no contexto geral das Escrituras. Do contrário, será contaminado com a podridão moral e espiritual do sistema mundano, totalmente avesso ao sagrado, à valorização da família e da igreja. A igreja precisa se conscientizar ainda mais da sua responsabilidade em resistir às tentações das inovações implementadas em muitos ambientes religiosos que têm banalizado o sagrado e a graça divina, invertido valores, tendo em vista a aculturação do evangelho. Mas graças a Deus que ainda existe um remanescente fiel que torna possível às famílias tementes a Deus fazer parte de uma geração que busca ser conforme à imagem de Cristo, reverberando um estilo de vida genuinamente cristão, bem como reverberando os ensinos e as promessas feitas por Cristo à sua igreja. As famílias, elas precisam se firmarem ainda mais em Cristo, conscientes de que são corresponsáveis, juntamente com a igreja, em criar, desenvolver e manter ambientes propícios para o progresso natural do processo de formação do caráter cristão em cada membro das famílias. É crucial que igreja e família nunca abram mão dessa parceria. Como um dos pilares centrais da igreja, a família desempenha um importante papel na integração, formação e comunhão dos seus membros. É através do bom relacionamento com as famílias que compõem a igreja que a igreja ela expressa a verdadeira dimensão do seu relacionamento para com Deus. É com base no ensino genuíno e integral da palavra de Deus que as relações familiares devem ser normatizadas e vivenciadas. Portanto, é impossível separar a igreja da família, já que ambas contribuem uma com a outra e com o plano divino para a redenção da humanidade, ao compartilhar a fé e os valores éticos e morais estabelecidos pelo próprio Deus para honrar e glorificar o seu nome em benefício da humanidade. Ore intensamente para que o relacionamento entre a sua igreja local e as famílias que a compõem seja cada dia mais saudável e sustentável em todos os aspectos. Por hoje nós ficamos por aqui. Até o próximo encontro, se Deus quiser. Prossiga na paz do Senhor.